pode ser contado e medido, como o tempo, como a velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura, entre outros. Tudo aquilo que tu puder expressar utilizando a simbologia numérica, ok? Corresponde a uma grandeza. Coisas que não são grandezas: amor, os sentimentos em geral, dor, saudade. Ai, como eu estou morrendo de saudade, estou morrendo de amor e sinto muita dor. Então, esse muita dor, essa morrendo de saudades, morrendo de amores, não são grandezas. Elas não podem ser mensuradas, certo? Então, bom, sentimentos não são mensuráveis, então não são grandezas. Aqui, olha, as grandezas, elas são classificadas em dois tipos. As grandezas, elas podem ser direta ou inversamente proporcionais. Agora, vamos entender o que quer dizer isso. Grandezas diretamente proporcionais são aquelas onde a variação de uma provoca a variação da outra, numa mesma razão. Como assim? Ora, se uma duplica, a outra duplica. Se uma triplica, a outra triplica. Ou, no português que vocês entendam, as duas aumentam juntas ou as duas diminuem juntas, ok? Quando isso acontece, nós temos uma grandeza diretamente proporcional, ok? Porque as duas sobem juntas ou descem juntas, diminuem, ok? Eu coloquei aqui um exemplo, ó. Se 3 cadernos custam R$8, o preço de 6 cadernos custará 16. Vamos lá, ó. 3 cadernos custam R$8. O dobro de 3 é 6. Se 3 é 8, o dobro vai ser 16. Então, ó, aumentou a quantidade de cadernos, aumentou também o preço que eu vou pagar, ok? É como as grandezas de carne, por exemplo. 1 quilo de carne custa 10. Se eu levar 2 quilos, eu vou pagar 20. Se eu levar 3 quilos, eu vou pagar 30. Ou seja, à medida que eu dobro, triplico, quadruplico, quintuplico e assim vai, as grandezas também aumentam nessa mesma proporção, que é a chamada razão, ok? Agora, nós temos as grandezas inversamente proporcionais. Ok? São as grandezas inversamente proporcionais. Vamos ver o que são grandezas inversamente proporcionais. Uma grandeza, ela é inversamente proporcional quando operações inversas são utilizadas nas grandezas. O que são operações inversas? É o inverso de mais, que é menos, é o inverso de multiplicar, que é dividir, é o inverso de dividir, que é multiplicar, é o inverso de elevar, que é extrair. Então, quando acontece isso de eu ter operações inversas, eu tenho ali uma grandeza inversamente proporcional. É o que acontece sempre com a velocidade e o tempo que você leva para chegar a determinada cidade. Vamos imaginar, supor, ok, gente? Que daqui para São Vicente eu leve 1 hora a 50 km por hora. É hipotético, claro que não é assim, ok? Então, se eu levo 1 hora a 50 por hora, se eu for a 100, ou seja, aumentar a minha velocidade, eu vou chegar mais rápido ou mais demorado? Eu vou diminuir ou vou aumentar o tempo que eu vou levar no percurso? Lógico que eu vou diminuir, ó. Eu aumentei minha velocidade para diminuir o tempo de viagem, para chegar mais rápido. Então, aumenta e a outra diminui. Então, são operações inversas aí. Então, eu tenho, nesse sentido, uma grandeza inversamente proporcional, ok? Para encher um tanque, são necessários 300 vasilhas de 6 litros. Olha o exemplo. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quantas serão necessárias? Então, vamos repetir o problema. Para encher um tanque, são necessários 30 vasilhas de 6 litros. Se forem usadas vasilhas de 3, ó, cada vasilha tinha 6. Se forem vasilhas de 3, serão necessários quantas vasilhas, gente? Se diminui a quantidade, o volume de cada vasilha na metade, o que vai acontecer com a quantidade de vasilhas? Elas vão ter que serem
dobradas. Ora, se com 6 litros eu preciso de 30 vasilhas, se com 3 litros eu vou precisar do dobro de 30, que é 60, ok? À medida que eu diminuo os litros, se eu diminuo na metade, a quantidade de vasilhas necessárias aumentam o dobro, ok? Se eu diminuo 1/3, na sua terça parte, a quantidade de litros, forem 2, a quantidade de vasilhas vão triplicar. E assim vai. É uma grandeza inversamente proporcional. As duas grandezas, elas são muito utilizadas em situações de comparação. Isto é comum no cotidiano, a utilização da regra de 3 nos casos envolvendo proporcionalidade direta e inversa. E é de extrema importância para a obtenção dos resultados. Certo? Então, é a regra de 3 o processo que utiliza o conceito de grandeza diretamente ou inversamente proporcional. Ok, gente? Aqui eu coloquei a atividade para vocês. São questões curtas. É para vocês terem a noção de quando é direto, de quando é inverso. Não é questão de assinalar. Leiam o enunciado da questão. Essas que têm o cálculo só serão aceitas com o cálculo, ok? E façam com consciência. Eu estou aqui à disposição de vocês. Um beijo. Façam, estudem, leiam a apostila, assistam o vídeo.